governa o povo, de um povo santo e pecador por Deus amado. Começando mais uma segunda bíblica com a sua presença, com a sua companhia, graças a Deus. Está tudo bem por aí? Esse é o nosso terceiro encontro, nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Por favor, comece compartilhando, já vai curtindo aí, tá certo? Para dar oportunidade a outras pessoas, é muito importante isso. Se não estiver inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve. Quando a gente compartilha, na verdade a gente evangeliza, levando a mensagem para outras pessoas. Estamos começando bem, comecemos pedindo as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todo mundo pode participar do nosso encontro da Segunda Bíblica, porque fica aqui no nosso canal. A gente se encontra aqui toda segunda-feira, 8h30 da noite. Mas fica aí, você na hora que você puder, você acompanha. É só meia horinha de estudo por semana. E você depois fica com aquele compromisso na sua Bíblia, pesquisar, ler e fazer a tarefinha. Assim a gente vai aumentar muito, crescer muito no conhecimento da Palavra de Deus. Quem está inscrito recebe também o material, os conteúdos que a gente vai repassando aqui. Como é que faz para se inscrever gratuitamente? Vai no nosso WhatsApp 81-3224-9284. Cadê a sua Bíblia? Está por aí? Abra aí no livro do profeta Ezequiel, vamos já fazer a leitura do capítulo 2. Aliás, vamos começar corrigindo a tarefa de hoje. A tarefa da semana tinha 3 perguntinhas para você, lendo o capítulo 2, responder. Olha só, primeiro, quem é o Filho do Homem? Quase todo mundo respondeu certo quem é o Filho do Homem nessa leitura. A segunda, quem é a casa rebelde? Quem será a casa rebelde? E a terceira, o que a voz mandou Ezequiel comer? Muita gente respondeu, mas vamos juntos fazendo a leitura e resolvendo essas perguntinhas. Pega aí a sua Bíblia, por favor, Ezequiel, capítulo 2, de 1 a 10, que é só um capítulo pequenininho, né? Você leu isso em casa, mas se não leu, vamos ler juntos agora. Ele me disse, filho do homem, põe-te de pé, porque eu te falo. Enquanto a voz, ela me falava, entrou o Espírito em mim e me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Vamos logo responder a primeira pergunta. Quem é o Filho do Homem? Todo mundo respondeu certo. Quem mandou a resposta através do formulário é Ezequiel. É o jovem profeta que estava lá. Ele teve aquela visão que a gente estudou no primeiro capítulo, aquela visão da glória de Deus. E aí a voz disse a ele, chamou assim, Filho do Homem. O que quer dizer Filho do Homem? Um ser humano, um ser humano. Essa expressão ocorre muitas vezes no profeta Ezequiel e é sempre para falar dessa pequenez da pessoa humana diante da majestade divina que se manifestou. Diante da grandeza de Deus, ele está conversando com um humano, Filho do Homem. Jesus também tomou para si essa palavrinha, muitas vezes nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, tem 70 vezes essa palavrinha, Filho do Homem. Mas Jesus já toma, segundo uma visão do profeta Daniel, no capítulo 7, que é um ser que vem também desse tipo de visões, é um filho do homem que vem para se encontrar no trono de Deus e recebe o mandado de julgar e de salvar a humanidade. Filho do homem é Jesus, né? Mas também Jesus na sua condição humana, na sua pequenez, não é? Filho do homem é Ezequiel nesse texto. Nos evangelhos é Jesus. Versículo 3. Filho do homem, dizia-me,
envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. A segunda pergunta foi: quem é a casa rebelde? Vamos para o versículo 4. É a esses filhos de testa dura, cabeça, né? Cabeça dura, de coração insensível, que eu te envio, para lhes dizer, oráculo do Senhor Javé. Essa é uma expressão dos profetas. Quer dizer, quem vai falar agora não sou eu, agora é Deus, o oráculo, a palavra de Deus. Quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Que profeta? Ezequiel. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem te arreceis dos seus intentos, conquanto estejas entre moitas de abrolhos e de espinhos, e vivas entre escorpiões, não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com sua atitude, porque é uma raça rebelde. E quem é essa casa rebelde ou raça rebelde? Quem são? As pessoas responderam com certeza: os israelitas que estão exilados, os que vieram da terra de Judá, deportados. Essa é a casa rebelde. Chama casa também porque na primeira leva de deportados as pessoas praticamente faziam parte da casa de Davi, que governavam, não é? As pessoas com mais importância na cidade de Jerusalém, inclusive o rei Joaquim foi deportado. A casa de rebeldes, para falar da liderança do povo, né? Mas também para falar de todos os exilados. Quem é essa casa de rebelde? São os israelitas exilados na Babilônia. É a eles que Deus mandou Ezequiel, o filho do homem, levar a sua mensagem. Vamos para o versículo 6. Quanto a ti, filho do homem, Deus está falando com Ezequiel, não os temas. Temas a quem? A casa rebelde, aos israelitas exilados. Não os temas. Esse eu já li, não foi vocês? Já li. Por quê? Vamos para o 7. Tu lhes transmitirás os meus oráculos. Oráculos é a minha palavra, as minhas mensagens. Tu lhes transmitirás as minhas mensagens, quer te deem ouvidos ou não. É uma raça pertinaz. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como essa raça de rebelados. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado. Não havia livros como nós temos aqui, isso é coisa de Gutenberg, do século XVI para cá. As coisas eram escritas em pergaminhos, não é? Ou em rolos, não é? Ou de pelo de camelo, ou de outras coisas feitas de material vegetal, não é? Assim, o rolo, né? Coisa grande assim. Então, ele viu avançando uma mão que segurava um manuscrito enrolado, um rolo, que foi desdobrado diante de mim, foi aberto diante de mim. Você lembra quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, fez uma leitura lá, ele recebeu um rolo da lei, um pergaminho, né? Uma coisa enrolada assim, não é? Um pelo de camelo, sei lá, de junco, e aí abriu para fazer a leitura, uma coisa grande, pesada, para fazer a leitura. Estava coberto com escrita de um lado e do outro. Na frente do verso eram cânticos de luto, de queixumes, de gemidos. Ele leu uma página que ele viu, que ele devia comer, era uma página com muitas coisas, cânticos de luto, muito sofrimento, muitas lamentações, muitos gemidos que ele devia comer. A pergunta foi: o que a voz mandou Ezequiel comer? Ezequiel mandou comer a lei, o rolo, o manuscrito, a página que estava escrita, a palavra. Mandou comer a palavra. E ele disse que era doce como mel quando comeu. Foi boa a sua leitura. Ezequiel capítulo 2.
Vocês lembram direitinho que a gente já fez, no primeiro encontro, uma retomada da história do povo de Deus, assim, em 12 etapas. Lembra? Desde o tempo de Abraão até o tempo das comunidades. Passando por um tempo muito especial, que foi o tempo do exílio, em que eles foram tirados de sua terra, de Judá, lá perto de Jerusalém, onde está Jerusalém, e foram levados para a Babilônia. Esse tempo na Babilônia é o tempo do exílio. E foi nesse tempo que atuou o profeta Ezequiel. No segundo encontro, nós fizemos uma espécie de demonstração dos livros da Bíblia. São 73 livros distribuídos na prateleira. Vocês depois, se você não estiver bem seguro, dê uma olhadinha no primeiro, sobre as etapas, no segundo, sobre a distribuição dos livros da Bíblia, dessa verdadeira biblioteca dos livros do Antigo Testamento, dos livros do Novo Testamento. Porque hoje vamos dar mais um passo. E lemos o capítulo 1 e agora o capítulo 2, que vocês já tinham lido em casa. Mas vamos retomar com vocês essas partes agora de maneira mais visual, para ver quem ainda não leu, quem leu, aquela coisa da visão, vamos dar uma olhadinha nisso, né? As pessoas até muito preocupadas, eu não estou entendendo essas visões, não fiquem preocupados. Toda a visão que tem o capítulo 1 é para falar da presença de Deus. Com que você vai falar a presença de Deus? Vai dizer que brilhou, que tinha uma luz, que tinha um fogo. Claro, você manda Deus, como é que ele vai representar, não é verdade? É uma visão, quer dizer, uma experiência humana, uma experiência mística da glória de Deus, que ele teve no exílio, que é uma coisa impressionante, que pensava se estava apenas em Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha nessa página aqui. Contando a história, você vai relembrando tudo aqui, por favor, dá uma olhada, por favor. O ano é 597. 597. Isso. Após uma rebelião contra a Babilônia, um grupo de judeus foi deportado. Esse primeiro grupo é o grupo que estava o rei Joaquim, autoridades de Jerusalém, escribas, gente que sabia escrever, as profissões que haviam em Jerusalém de mais vulto, as pessoas que podiam, criar uma rebelião, eles levaram cativos, inclusive um jovem sacerdote chamado Ezequiel. Foi nessa primeira leva, o ano é 597 a.C. Foram levados para a Babilônia como cativos, viveram como escravos junto ao rio Cobar, como está escrito no primeiro capítulo. Aí está a região da Babilônia, para onde eles foram levados. Ezequiel está representado por esse velho aqui, mas está velho demais, não é? É um pouco mais moço. Bom, esse aqui é o Ezequiel desse desenho. Morava na Babilônia, já tinha uns 5 anos que estava por lá, quando teve uma visão. Que foi que ele viu? Ele viu uma nuvem grande, muito brilhante, cheia de um fogo violento. Havia uma luz âmbar brilhando, irradiando da nuvem. O que é âmbar? Âmbar é uma cor, não é? Aquela cor laranja, entre laranja e amarelo. É uma cor que representa majestade, que representa o próprio poder, não é? É uma cor que fala da divindade, uma cor âmbar que saía daquela nuvem. Dentro da nuvem, ele viu criaturas parecidas com homens, mas cada uma tinha 4 faces, 4 asas, e na frente tinha o rosto de um homem, à direita eles tinham o rosto de um leão. Meu Deus do céu, que complicação. E enquanto Ezequiel olhava, notou rodas, que tinha ao lado de cada um, havia uma roda dentro de cada roda, para que pudesse se mover em qualquer direção, e os aros das rodas estavam cheios de olhos, uma coisa assim. O barulho das asas era como o som de águas, de cachoeira, aquela visão que ele estava tendo. Acima das 4 criaturas que ele viu, havia um espaço de cristal impressionante, um trono de safira. O que é safira? Safira é uma pedra preciosa de cor azul. É a safira. Tem o rubi que é vermelho, né? A cor, então veja, o azul tinha isso em cima dos seres, dos 4 seres. No trono ele viu alguém com aparência de homem. Metade era como fogo
e metade era cor de ambo e fogo com cores brilhantes como arco-íris. Isso é a visão que ele tem no capítulo 1. Ezequiel sabia que estava vendo a glória de Deus e caiu com o rosto em terra. Deus disse: filho do homem, levante-se, eu vou falar com você. O Espírito de Deus entrou em Ezequiel e o levantou. Deus se dirigiu a Ezequiel: filho do homem, estou enviando você para ser meu mensageiro aos judeus, que desobedeceram e se rebelaram contra mim. Eles são como crianças rudes e teimosas. Quer eles escolham ouvir ou não, eles saberão que você é meu profeta. Não tenha medo deles, do que eles dizem. Eles são tão rebeldes que será como viver entre espinhos e escorpiões. Mas não tenha medo. Interessante. Quer queiram ou não, diga minhas palavras a eles. Obedeça-me e coma o que eu lhe der. Ezequiel olhou e viu uma mão estendida com um rolo de pergaminho escrito em ambos os lados do livro, palavras de angústia e de lamento. A voz disse: coma o rolo, e disse as palavras: coma o rolo, o manuscrito, e fale as palavras aos judeus rebeldes. Ezequiel abriu a boca e Deus o alimentou com aquele pergaminho. Deus garantiu a Ezequiel que ele não estava enviando para estranhos e tal. Pronto, até o versículo 15. Deu para... Bom, quem está começando precisa ler. Olha, uma coisa que não pode faltar no nosso estudo é você ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, não é? Deixe de preguiça, tá certo? Esse é o capítulo 1. Pessoas escreveram assim, preocupadas: mas não entendi essa visão. Não tem como entender. Nem Ezequiel entendeu. É uma experiência que está dentro, né? E você, como você exprime uma experiência interna, assim, um encontro, você, né? Com as suas palavras humanas, você diz: olha, eu vi, brilhava assim, tal, não é? Certo que os 4 seres, ao menos 4 animais representados, o leão, o touro, o homem e a águia, nós, de alguma forma, na tradição, encontramos os 4 evangelhos, que eu vou explicar melhor, eles quase representam essa expressão. Mas ali eles representam o trono de Deus que se move, né, com as rodas e vai para qualquer lugar. Né? Deus não está fixo em Jerusalém como os deuses pagãos fixos do seu templo. Deus está em todo canto, porque no exílio eles descobriram uma coisa que eles não sabiam. Eles sabiam que Deus era o verdadeiro, era o maior. Os outros deuses eram menores. Na Babilônia eles descobriram que Deus era um só e outros deuses não existiam. Mesmo no exílio, é Deus, é Ele que manda. Muito bom, boas descobertas disso. Está acompanhando bem, gente? Vamos cantar para descansar. Não, vamos ler o Ezequiel 3, nada de descansar ainda. O tempo está correndo. Ezequiel capítulo 3, vamos ler de 1 a 15. Acompanhe com a sua Bíblia, por favor. 3, de 1 a 15, lá vamos nós. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Você já notou? O rolo, o pergaminho, é a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra para depois sermos portadores dela. Olha que coisa impressionante. Ela precisa nos nutrir, nos sustentar, para depois a gente poder testemunhá-la aos outros. Filho do falou, come o rolo que está aqui, em seguida vai falar à casa de Israel. Casa de Israel é o povo exilado, chama israelitas, casa de rebeldes, casa de Davi, povo de Jerusalém, tudo é o mesmo povo, são os exilados. E me disse: abri a boca, e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me: nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então comi, era doce na boca como mel. Em seguida acrescentou, é Deus falando com ele, na visão. Primeiro tem a visão da glória, depois Deus está falando com ele. Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhes transmitir as minhas palavras. E onde é que estava Israel? No exílio. Estava no exílio.
E vai precisar dizer esse povo, por que esse povo está no exílio? Porque é um povo de cabeça dura, porque faltou no cumprimento com a aliança com Deus, porque desviou-se do caminho de Deus, porque rompeu com a aliança, por isso está nessa desgraça do exílio. É o povo, é a casa de Israel. Vai até a casa de Israel para transmitir as minhas palavras. Versículo 5. Não é a um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas. E não é aos pagãos que estou lhe mandando, que eles nem escutam, não sabem o que está falando. Conhece a sua linguagem. Não é, versículo 6, não é a população inumeráveis de idioma incompreensível, de linguajar selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam se eu te enviasse a eles. 7. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Pois toda a casa de Israel nada mais é do que gente teimosa, de coração insensível. Deus estava com raiva desse povo. Deus estava com raiva mesmo. Quer dizer, veja só, o que o povo no cativeiro está experimentando, lendo, pensando, nós caímos nessa desgraça, perdemos nossa terra, destruíram o nosso templo, por causa do nosso pecado, por causa da nossa ruindade, da nossa teimosia em não seguir o que Deus quer. 7. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Pois toda a casa de Israel nada mais é, já lês. 8. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto deles. O que é o semblante? É a cara, né? O rosto. O teu rosto é endurecido, tão pesado como o deles. 9. Vou dar a teu rosto a rigidez do diamante. Diamante é um negócio, não é? Duro, mais duro que tem, que é mais resistente que a rocha. Não os temas, pois, e não te deixes amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrantes. 10. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda atenção tudo quanto eu te disser. 11. Depois dirigir-te-ás a teus compatriotas exilados, para lhes falar. Dir-lhe-ás, oráculo do Senhor Javé, palavra de Deus que vou falar agora, quer te escutem ou não. Então, no versículo 11. 12, até o 15. Então o Espírito se apoderou de mim, e ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor, onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas, ao lado deles um barulho portentoso. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei a Tel Abib, junto dos deportados, que se haviam instalado às margens do Cobá, que é o rio, ou um canal, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Sombria, quer dizer assim, meio calado, admirado, não disse nada. No versículo 16 vai dizer, depois que passou 7 dias, Deus falou com ele e mandou dizer as coisas lá ao povo. O que foi esse final? Depois que Deus falou com ele, ele ouviu aquele rumor, aquela coisa, como se fosse aquela carruagem, aquela glória de Deus se deslocando. E o Espírito o levou para junto dos exilados, e ele ficou 7 dias lá, calado de cara feia. Cansou um pouquinho? Bom, vamos cantar um pouco, vamos continuar cantando a ladainha da Palavra de Deus. Você já aprendeu, não já? A ladainha da Palavra de Deus, a letra, a gente já mandou no grupo, mas eu vou colocar de novo para você cantar com a gente. Maestro, por aí? Vamos lá. Essa canção, Ladainha da Palavra, ela conta, faz uma espécie de síntese da Bíblia toda, desde o livro do Gênesis, quando Deus criou o mundo com a sua palavra, até o livro do Apocalipse, a palavra da revelação, que sustentou os cristãos na grande tribulação do primeiro século, do final do primeiro século. E o grande ponto onde a palavra de Deus se tornou pessoa, presença, Emanuel, em Jesus na encarnação.
Nós já cantamos 2 primeiros versos, mas hoje vamos cantar os 2 últimos versos dessa ladainha. No Cristo, na fé proclamada, a tua palavra, Senhor, formaram-se comunidades na tua palavra, Senhor. Prisões e martírios provaram na tua palavra, Senhor. Fiéis à verdade ficaram na tua palavra, Senhor. É voz de Deus, é fé do povo, de um Deus fiel, libertador ao nosso lado. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado. Estamos aqui reunidos na tua palavra, Senhor, no nome e na graça de Cristo, na tua palavra, Senhor. Seu reino no mundo criamos, na tua palavra, Senhor. Enquanto sua vinda aguardamos, na tua palavra, Senhor. É voz de Deus, é fé do povo, de um Deus fiel, libertador ao nosso lado. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado. Muito obrigado, maestro. Vamos a algumas anotações. Se puder você anotar no seu caderno, excelente. Não podendo, veja no grupo do WhatsApp, ou se não estiver inscrito, inscreva-se para você colocar no seu caderno essas anotações aqui do nosso encontro de hoje. Primeira anotação é a seguinte: houve mais de uma deportação da terra de Judá para a Babilônia. Vocês estão entendendo? Estamos no exílio, as pessoas foram deportadas, isto é, tiradas de sua terra e levadas para outra. Ficou lá, talvez não fosse exatamente como escravos, mas estavam fora de sua terra, do lugar de sua língua, tinham que se adaptar àqueles costumes estrangeiros, os deuses estrangeiros, uma coisa de muito sofrimento e muita humilhação. A segunda coisa, uma primeira deportação foi no ano 597 a.C., foi deportado o rei Joaquim, os principais de Jerusalém. O jovem Ezequiel, que era sacerdote, foi deportado também com esse grupo. Terceira coisa, 10 anos depois, no ano 587, Jerusalém tinha sido sitiada pelos exércitos da Babilônia, foi saqueada, destruída e o templo foi incendiado. Claro, tiraram as coisas de valor e levaram também para a Babilônia. Uma nova leva de exilados foi levada como cativa, como exilados para a Babilônia. No exílio, o profeta Ezequiel teve uma visão da glória de Deus. Deus se manifestou a ele e lhe deu uma missão: levar a sua mensagem aos exilados. Qual é essa mensagem? Nós já estamos intuindo que Deus tem uma reclamação. Vocês estão nesse castigo porque vocês tiveram um mau comportamento. Convertam-se, consertem-se para voltar para sua terra e restabelecer a aliança. Essa é a grande lição. Pode ser que essa lição seja para o nosso mundo, não é? Nós estamos com tantas catástrofes, com tantos problemas, nos afastamos de Deus, não é? Não é que Deus pune, que Deus... As coisas levam a isso, né? O pecado leva à destruição. Perfeito? Anotou? Bom, se não anotou, você anota depois, mas essas são as ideias que a gente queria colocar hoje. Tem uma mensagem de Regina, do Rio de Janeiro, né? Vamos ouvir Regina, que mandou um recadinho para a gente. Olá, Padre João Carlos, sua bênção, tudo bom? Aqui quem fala é Regina, do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado a Segunda-feira Bíblica e é uma grande alegria esse estudo,
porque ele nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, né? E contextualizar o profeta Ezequiel no qual período da história do povo de Deus, né, ele se encontra. Então o Senhor está fazendo isso com maestria e trazendo muita alegria para os nossos corações. Eu agradeço muito, eterna gratidão por esse estudo, por essa segunda-feira bíblica, onde a gente sempre se reúne para lhe escutar, para aprender mais com o Senhor. Gratidão, viu? A paz do Senhor, que Deus o abençoe e toda a sua equipe. Amém. Obrigado, Regina, muito obrigado. Olha a simpatia, a gentileza dela. É uma alegria a gente estar aqui, eu, Padre João Carlos, a nossa equipe e a Associação Missionária Amanhecer, que oferece esse serviço para vocês. Para mim também é um momento de estudo. Vamos à tarefa dessa semana? Ezequiel capítulo 3, versículos de 1 a 15. Você vai dar uma estudadinha, uma leitura. Esse nós lemos aqui, mas você vai ler de novo, com calma, porque tem umas perguntinhas para você responder. A primeira pergunta é a seguinte: qual seria o significado de o profeta comer o rolo ou manuscrito da palavra de Deus? O que seria isso? A segunda coisa, a quem o profeta deveria levar a mensagem de Deus? A quem? Segundo o texto, tá bem? E terceiro, anote o versículo que mais chamou a sua atenção. Você vai ler o quê? Ezequiel, capítulo 3, de 1 a 15. E anotar o versículo que mais chamou a sua atenção. Eu vou mandar o formulário, você primeiro responde no seu caderno. No formulário você põe o resuminho ali, porque a gente fica sabendo o nome das pessoas, quem fez, e espécie de correção também aqui. Perfeito? Essa é a tarefa de casa para segunda-feira que vem. Nosso encontro vai ser no dia 1º de abril. Estamos terminando o nosso encontro, gente, olha só. Mas segunda-feira tem mais, tá certo? Você continua com o estudo, se gostou, compartilha, fala com as pessoas que acompanhem, só temos a ganhar, não é? Claro, você não espera que se resolvam todas as dúvidas. A gente está estudando, vai descobrindo aos poucos, isso é que é o importante, né? Vai aprendendo mais da palavra de Deus para amá-lo mais, para obedecê-lo mais. Até o nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, se Deus quiser. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado.